Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao FeFlow podcast onde eu recebo empreendedoras de sucesso em suas áreas. E eu sou Fernanda Vancini, sou uma empreendedora, sou a criadora do método MovieFlow. E o FeFlow, ele nasceu porque muita gente da minha área sempre se inspirou muito na minha história empreendedora. E é por isso que surgiu esse canal. E eu tô muito feliz porque a gente está completando quase um ano e a gente recebeu pessoas incríveis. Eu estou aqui com uma pessoa que eu recebo pela 4ª vez. Então, como dizem nos podcasts, já pode estar pagando um boleto, né? Porque ela já visitou aqui várias vezes, já estão escutando a risada. Então, eu trago aqui pela 4ª vez a minha amiga Marcela Piston, que ela é profissional de educação física, ela é treinadora, ela é mentora, ela é empreendedora e ela é empresária, entre várias outras coisas. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é empreendedorismo no Pilates. Porque a Má, ela é referência no Pilates há mais de 10 anos. Não vou falar o quanto, se você quiser saber o quanto, vai no primeiro episódio que eu gravei com ela, que ela conta toda a história. Ela já ajudou a gerar mais de 10 estúdios que ela criou desde a parte da arquitetura, toda a gestão, ela coordenava, treinou a equipe. Ela também já fez mais de 5 congressos, já organizou mais de 5 congressos grandes de Pilates aqui no Brasil. E ela também é a criadora do MPP, que é o Marcela Piston Pilates. Ela veio para falar sobre esse tema aqui e também sobre a criação da sede do MPP aqui em São Paulo. Então, o foco dessa conversa é para empreendedorismo no Pilates, e mesmo que você não seja dessa área, você com certeza vai ter insights poderosos, porque ela já passou por altos e baixos, tanto na criação desses estúdios, como também em toda essa história do Pilates que a gente vive, que aliás tem um monte de coisa aí no universo do Pilates que a gente vai falar hoje, e também os altos e baixos da própria vida dela. Então eu recebo, pela 4ª vez, Marcela Piston. Oi. Nossa, quanta coisa, né? Não é? Eu fiquei até assim, nossa, sou eu mesma. É Tudo você, isso? é você mesma. Sim. Muito bom. E aí eu esqueci de falar uma coisa, é que hoje o foco é no Pilates, né? Mas a Má também, ela é a madrinha do método MovieFlow, ela é Sim. treinadora do método MovieFlow, ela é a minha tecla SAP nos treinamentos do MovieFlow, entre outros papéis. E seja mais o que a gente for agregar. Mas hoje o papo é voltado para o Pilates e a gente falar agora do método Pilates Piston, porque da última vez que você veio aqui não existia ainda concebido. Tava no comecinho, né? Sim. Tava construindo, mas é uma história muito, muito longa mesmo, né? E esse final de semana, que realmente foi a estreia da sede, passou um filme, né, Fê? Acho que provavelmente você deve ter passado por isso, quando você começou a ver o Movie Flow acontecendo e a grandiosidade, né? E pra mim, é engraçado que quando eu comecei a desenvolver a sala, pensar na sala, eu tava tipo, estou fazendo um estúdio, né? E isso foi tão comum no decorrer desses 15 anos aí dentro, né? Trabalhando com Pilates, com professores, que eu não tinha percebido o quanto isso era importante. Porque sabe quando você entra no automático? E aí, quando na quinta-feira de manhã eu entrei e a sala tava pronta, eu falei assim: caraca! Aí eu fui juntando as pecinhas e falei assim: gente, é a primeira vez depois de muitos anos, o meu estúdio, a minha formação, tipo, tudo junto. Né? Porque sempre foi tudo meio separado. Eu tive várias outras metodologias que eu organizei no decorrer desse tempo, e várias mesmo. Mas sempre é uma metodologia para uma empresa X, de uma outra pessoa, e que eu, de certa forma, tinha que ajustar muita coisa, né, dentro da visão dessa empresa. E agora a empresa é minha, o espaço é meu, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então é muito gostoso. E aí eu resgatei muita coisa que às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Então foi uma experiência muito, muito boa, assim mesmo. Só para o pessoal entender, a gente contextualizando, a gente está gravando esse podcast no mês de novembro. Eu não sei quando que você vai assistir isso. E então a gente está falando de algo muito recente, né? Então, pontualmente já falei, Má, a gente precisa agora contar a história do MPP, porque é a história dela. Você que quer assistir completo, vai lá nos primeiros episódios. Aliás, a gente já gravou 3, né? A gente gravou a história já da Má. A gente já gravou sobre marketing digital, que, aliás, é uma das coisas que fortaleceram muito as nossas marcas. Sim, E o MPP, ele surgiu só da internet, né? só. Você só comercializou ele pela internet. A gente vai falar disso, que é muito importante. Então, até para você saber
para que caminho que a gente vai. E também a Má faz parte da história do Move Flow. Então, como a Má disse, você já passou por tantas construções Sim. com outras pessoas. E eu sempre falei pra Má, Má, você precisa construir o seu. E você já queria, mas aí você Queria. sempre foi priorizando. Adiando. Ah, não, deixa eu fazer isso aqui com essa pessoa, deixa eu fazer com essa pessoa. Às vezes era até comigo. E aí eu fui a pessoa, como ela me impulsionou até para criar o Move Flow, que aí você pode escutar lá a história da história do Move Flow, que foi a Má que me incentivou, né? Então eu que vai, né? Na verdade eu não falei que você tinha um método, você já sabia, como ela falou para mim, mas eu falei, vai. Sim, Vamos lançar esse foi, negócio aí. foi a pessoa que mais incentivou mesmo, a, tipo, tá na hora, né? Sim. Sim. E, e essa coisa da internet, durante muito tempo, né? As pessoas, no geral, é bem comum ter o preconceito. Hoje está melhor, né? Mas quando a gente começou lá atrás, na época do Facebook, né? Finalzinho do Orkut e Facebook, foi ali onde tudo começou. E eu comecei a ganhar mais força e mais voz. Então, foi assim que eu comecei, né? Na época, com os cursos de uma empresa de Pilates, que eu gerenciava 50 profissionais que... Isso era 2014 e 2015, mais ou Gente, lá menos, vem não ela com as era? datas. É, Eu sou porque muito ruim de ó, data. porque a gente começou a se relacionar, relacionamento, quase marido e mulher, gente. Meu marido já aceita que ela é minha Minha marida. marida. Foi em 2016, né, que a gente Foi. começou a se encontrar. E você já ministrava as formações, já Cursos, cuidava já. do congresso, já cuidava de uma equipe, já tinha aberto dezenas de espaços. Já. Então, foi ali meado de 2013, 14, 15, mais ou menos. Na verdade, nessa época que eu te conheci, eu já tinha as 5 unidades, já tinha construído e desenvolvido as 5 unidades da Showa, né? Que eu trabalhei lá há 11 anos. E já tinha lançado, estava lançando o Pilates Dance, né? Que é muito engraçado que até hoje, pelo menos 3 pessoas por semana me mandam mensagem querendo fazer a formação, que não existe já há muito tempo, mas para entender a força mesmo, né? Da Da internet. marca, da internet. E, e aí, a partir dali, eu fui desenvolvendo outras coisas, fui mudando a forma de trabalhar o Pilates, então eu trabalhava com Pilates contemporâneo. Eu fui trabalhar, né, na verdade, com professores por conta da necessidade dentro do meu cenário de empreendedora, de gestora, né, porque apesar dos estúdios não serem meus, era eu que fazia tudo, né? Então os donos tinham outra, né? Como a gente gosta de chamar, a galinha dos ovos dourados era outra técnica, o Pilates era só mais uma coisa, então para mim era mais importante, então eu que fazia tudo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, agora você vai ter que aprender a fazer X coisa, porque agora é o seu. Eu falei assim, não, gente, tudo eu já fazia. A responsabilidade, óbvio, aumenta. A ansiedade de você fazer todas as coisas. Mas desde planejamento de quanto que eu vou gastar de imóveis, quais equipamentos que eu vou comprar, qual formato de aula que eu vou ter dentro do meu estúdio, como que eu vou vender, quais os tipos de plano. Isso era eu quem fazia de 5 estúdios, né? E de bairros diferentes, porque aí tudo isso muda. Então, onde o meu estúdio está inserido, qual é o público-alvo, né? O que eu quero entregar, o tamanho das salas, era tudo muito diferente, os perfis eram muito diferentes. Então, eu tive que estudar o mercado dentro de um estúdio de Pilates, que não é igual, né? As pessoas acham que assim, o estúdio de Pilates é tudo igual. Não, não é tudo igual. Mesmo sendo da mesma empresa, né? Vamos pensar assim em filiais, muda. Porque eu estou inserida num bairro diferente e que com certeza tem um perfil diferente. Então, por exemplo, dentro dessas unidades, eu tinha uma unidade na saúde, por exemplo, que era um público mais velho, um público mais tranquilo, a maioria casais, muitos japoneses, então a comunicação também é diferente. Já tinha outra unidade que a maioria da galera eram jovens, atletas que trabalhavam com natação, com corrida, com bike, né, triatletas. Então o perfil muda, não só o perfil de comunicação, mas também o perfil de aula. Entender esses processos, escolher os professores certos para estar ali em cada momento, isso foi assim primordial. Então, a partir dessa comunicação e de pesquisar tudo isso, e que na época
não tinha quem me ajudar, né? Hoje a gente tem muitas informações, tem muita gente que está falando sobre isso, tem muita mentoria. Hoje eu estou muito mais preparada para fazer isso, mas vamos pensar aí, há 13 anos atrás, que foi quando eu comecei, foi só levando tapa na cara, né? Errando muito. Então, eu fazia, experimentava, o que dava certo eu continuava, o que não dava certo, peraí, vamos ver o que precisa mudar. Ouvi muita coisa de pessoas que não eram da área, né? Então é bem comum as pessoas acharem que só as pessoas que trabalham com Pilates, que trabalham no seu nicho, que podem te ajudar, quando na verdade não. Na maioria das vezes, as pessoas que não são da sua área podem agregar muito mais coisas, porque elas têm um olhar de fora, né? E elas são também pessoas que podem ser o nosso público. Então, ouvir essas pessoas pode agregar muita coisa no negócio. Uhum. Mai, eu quero muito que esse episódio seja um episódio que a pessoa realmente possa pegar um papel e uma caneta e escrever, tipo, passo a passo das estratégias, Tá. né? Então, assim, primeira coisa que eu preciso lembrar, que agora eu tô lembrando, Rafael Rodrigo. Rafael Rodrigo, o nosso lombarde dos episódios, que tá sempre aqui com a gente. Se inscreve no canal, por favor, porque vocês consomem o conteúdo, mas vocês esquecem de se inscrever. E eu esqueço de falar para as pessoas se inscreverem também. Então, se Aperta o inscreve, sininho. aperta o sininho, ativa as notificações, coloca já o seu like, seu joinha, que você já viu que vai ser um papo super legal. Depois comenta, se você quiser tirar alguma dúvida, fala com a gente, né? Segue a gente nas redes sociais, a Manu dela no @MarcelaPiston, o meu @FeAvancini, e tem também o do FeFlow Podcast, que a gente quer saber o que você está aprendendo até agora. E aí, o ponto eu quero que você falou uma coisa que é muito importante, né? E eu já recebi várias pessoas do Pilates aqui, você sabe? Sim, Você falou uma coisa sobre uma pessoa que tem estúdio, a forma dela avaliar o local é meio que para poder definir o modelo de negócio daquela unidade, né? sim. Quais são os pontos? Eu quero que você fale pontualmente para mim. Quais são os pontos importantes para a pessoa escolher o profissional, para ela escolher o formato da aula, coisas que você acredita nessa sua experiência que são importantes para a pessoa pensar, né? Estou montando meu estúdio, o que eu tenho que avaliar? Porque não existem muitas, acho que até existem poucas que falam disso, e às vezes até as pessoas que falam disso no mercado não são pessoas que estão atuando de verdade. Ou que viveram Ou que isso. viveram isso. Aprenderam. Às vezes até são pessoas muito legais, que têm uma experiência, mas você tem uma experiência de vários estúdios em bairros diferentes, numa grande capital. E eu sei que eram pessoas até de poder aquisitivos diferentes. Sim. Então, fala da sua experiência, pontos. Vou montar um estúdio, então já tenho um estúdio, como eu posso reestruturar? Ou então, tenho um estúdio, quero montar uma segunda unidade. O que a pessoa tem que avaliar para montar, para ser assertivo? Tá. Vou contar um pouco de como foi para mim. Tá. Então, os 4 primeiros estúdios eram dentro das academias que já existiam. Então, eu não tive que escolher o lugar. Então, eu tive que me adequar ao que eu já Boa. tinha, ao cenário que eu já tinha, Uhum. né? Então, eu tinha uma unidade que era um público AA, o outro que era A, o outro que era B e o outro que era CB, assim, mais ou menos. Então, o tamanho do estúdio, a organização do estúdio e principalmente os planos, né, o investimento que os alunos fariam em cada estúdio não dava para ser o mesmo. Então, eu tive que, primeiro, conhecer as unidades, né? Então, eu comecei a ir nas academias, olhar o espaço, conhecer as pessoas que frequentavam ali, e a partir daquilo, desse olhar, falei, ok, qual que é a necessidade? Então, para um público, por exemplo, nesse público que eu tinha uma galera mais jovem, que fazia triatlo ou duatlon, o papo era mais voltado para condicionamento físico, melhora da performance. Já para o público que é mais idoso, por exemplo, aqui perto da Sabará, é uma galera mais velha, então é um trabalho mais de reabilitação, um trabalho mais funcional. Então, em relação ao local, ao ambiente, eu não precisei ajustar. Agora, teve uma outra unidade que sim. Então, nós tínhamos já um lugar, né, que o dono da Showa já tinha. Ele falou assim, tá, mas lá tem muito estúdio na rua. E realmente, tinha um do lado do outro. Uhum. E aí, isso é uma coisa que é bem interessante. Já tem muito estúdio, então não vou abrir. Não, quer dizer que funciona, quer dizer que ali tem pessoas que procuram Sim. isso.
tá? Então as pessoas acham assim, ai não, tem que abrir num lugar que não tem nenhum. Não, é onde tem mesmo bastante que você vai fazer. Ah, mas eu vou ter muito concorrente. Não, o seu concorrente não é o estúdio, o seu concorrente é o sofá, o bar, né? É o sedentarismo, isso é a sua concorrência. Eu não quero pegar o aluno que já está lá no outro estúdio, eu quero o aluno, as pessoas que ainda não estão praticando atividade física. E essa é a grande sacada, né? Então, quando eu falei isso pro dono, ele falou assim: interessante, então vamos montar. E aí eu comecei a pensar: ok, eu vou ter uma unidade só de Pilates, que era diferente de todas as outras, então eu tenho que ter uma estrutura que traga um olhar diferenciado. Então, tudo que ele não investiu tanto nas outras unidades, nessa eu o convenci de tem que ser alguma coisa que fala, uau, não tem nenhum. Tem vários estúdios aqui, mas quando a pessoa entra aqui, fala, nossa, esse é diferenciado, só pelo ambiente. Então, a estrutura, a cor, a limpeza. Então, assim, criar o ambiente adequado é importante. E aí, por isso que eu digo que é importante entender o público. Porque se eu vou atender um público A, eu tenho que ter um ambiente de público A. Não adianta você querer, né, vamos dizer assim, colocar uma taxa de mensalidade de R$ 600 e o estúdio ser um estúdio que não reflete isso, né? E as pessoas a maioria das pessoas desse público são muito visuais, então elas querem um lugar limpo, arrumado, que tenha uma estrutura diferenciada. E a partir daí que foi que a gente foi construindo. E a quantidade de equipamentos. Então a gente construiu um estúdio muito maior, né? Com 3 equipamentos de cada. E ali, eu, ao invés de ter um professor por horário, eu já comecei com 2 professores por horário. Né? Uma recepcionista, que na verdade não era uma recepcionista, sim uma consultora, porque é diferente eu ser vendedora e eu ser consultora. Né? E na época, a gente não tinha só o Pilates. Na época, ainda não tinha o Move Flow quando eu abri essa última unidade. Então, nós fomos começando com o Pilates e o treinamento funcional, né? Que era o auge, bom, sim, eu já fiz isso na vida. Então, a gente tinha momentos de uma programação de aula diferenciada. Tinha dias que era só Pilates, tinha dias que era o treinamento funcional junto, né? Mas não era tipo treinamento funcional em cima das máquinas de Pilates. Mesmo na época de contemporânea, eu não fazia coisa, não fazia pirates, tá? Então era separado, mas eu fazia partes da aula diferente. Então, por exemplo, eu tinha os equipamentos do funcional da Mormai. Né? Então tinha o spin, tinha alguns equipamentos, alguns acessórios diferenciados. Então uma parte da aula era Pilates, uma parte da aula era funcional, ou era só Pilates ou era só funcional. Né? Então a primeira parte da aula a gente fazia, né? Quando o aluno entrava, a gente fazia uma análise postural e funcional através de movimento. Então era uma coisa bem diferenciada. E muito interessante porque, na maioria das vezes, quando as pessoas conheciam um estúdio e faziam a aula, por mais que tivesse 5 estúdios, né, na esquina, assim, um do outro, as pessoas não questionavam o investimento. Porque elas percebiam através do ambiente, através do treinamento da consultora e através dos professores que também eram treinados para fazer a primeira venda, né? Porque, afinal de contas, vamos pensar, uma consultora, ela vai pegar um lead, né? Uma pessoa que veio procurar o estúdio e ela vai fazer com que essa pessoa se interesse mais. Se ela tá ali, ela já tem um interesse, mas ali ela vai fazer um encantamento para trazer para uma primeira aula. Agora, quem faz a venda de verdade não é ela, é o professor. Então, com certeza. nós, professores, temos sim que ter conhecimento sobre vendas, sobre encantamento de pessoas, tem que entender sobre pessoas, né? O que essa pessoa veio buscar? E a partir dali era fácil, as pessoas desciam e aí a consultora não precisava fazer mais nada. Como que eu faço? É cheque? É cartão? O que tem que fazer? E sempre planos anuais, assim. Então, não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu tô mentindo.
Nessa última unidade foi muito mais fácil, porque eu já tinha 8 anos de gerência, né? Não só nos estúdios, mas teve momentos também que eu gerenciei as unidades inteiras de academia. Uhum. E foi bem desafiador, porque, como eu disse, eu não tinha um direcionamento, ninguém que já tinha feito isso falou assim: olha, Má, é desse jeito, segue esse caminho. Então, eu fui aprendendo, né? Mas o que é bem importante a gente perceber é: não tem como você plantar uma semente num solo que não é fértil. Então, assim, não adianta eu montar um estúdio com os melhores professores, com a melhor estrutura, com os melhores equipamentos, num lugar que não tem o público que eu quero. Então, por exemplo, eu quero montar um estúdio para público A, mas eu estou num bairro que não tem o público A, que é o público C. Então, automaticamente, as pessoas não vão se interessar por aquele negócio, não talvez porque o negócio não seja bom, mas porque elas não têm condições de pagar aquele valor, aquele investimento. E eu vejo que às vezes até dependendo, se você quer fazer uma coisa para público C e faz uma coisa muito, às vezes a pessoa já entra e fala, isso aqui deve ser Não é caro para para mim. mim, não é para mim. É. Mas também acontece o inverso. A gente até tem alguns cases, se a gente for pegar a própria Carla Sarni, que para quem não conhece é a que criou toda aquela rede de franquias da Sorridentes, da Gil Ela morava Laser. pertinho de mim, em São Exato, Miguel ela criou já Paulista. um conceito que é o oposto, é justamente oferecer algo com serviço de ticket A para o público C e Sei, D. Só sim. que aí você precisa de uma estratégia para fazer isso. E é muito legal que o mesmo serviço que ela tem lá, depois ela começou a levar para o público A também, Sim. né? Só que aí existe todo um planejamento para isso. Mas é entender. Aí você falou uma coisa importante, né? Como eu também trabalho com os profissionais há muitos anos, a gente trabalha juntas com isso, sobre que público eu quero. Aí, na verdade, a questão é muito antes. As pessoas começam a empreender dentro da área da saúde em geral, mas aqui a gente está falando do Pilates, porque a porta de entrada, a barreira de entrada é baixa, o valor de investimento é relativamente baixo para você Acho. Pensando em começar um negócio, é baixo. negócio. Então, a Sim. pessoa normalmente vem ou da fisioterapia ou da educação física. Ela ganha uma hora-aula super pequenininha. Aí ela vê uma oportunidade de ganhar, às vezes, 2, 3, 4 vezes mais do que ela ganha. E ela vê que para ela abrir um estúdio, para iniciar, eu acredito que com 50 mil hoje em dia você consegue abrir um estúdio. O Sim. que, às vezes, você tem... vou vender um carro, então eu tenho uma graninha guardada, então meu marido pode me ajudar, como a maioria E são hoje também mulheres. facilidades, né, de Facilidade de crediário, de parcelamento. parcelamento, as empresas de equipamentos hoje em dia facilitam muito. E aí ela vai e fala: nossa, vou abrir um espaço. Mas muitas vezes ela não se questionou se ela tem um perfil de empreendedora, de gestora, para poder fazer com que esse negócio ele aconteça. E aí ela, é barato, eu acabei de fazer um curso, então já trabalho com isso há 2 anos, ou então eu trabalho num estúdio com alguém. Nossa, ela faz a conta, né? A dona ganha tanto e eu recebo tanto. Nossa, gente, Ô, Fê, se vamos você, causar? Deixa eu se falar o vocês primeiro soubessem o quanto de gente não imagina que já tá ganhando super bem trabalhando para os outros, aí quando monta o seu próprio, sem se nenhuma lasca. estrutura, sem nenhuma gestão, fala, nossa. Aí entra aquela coisa da mulher, né? E seus 1000 papéis. Tô falando mais mulher porque a maioria é mulher, né? Na nossa área, não tem jeito. Aí ela tem que ser a mãe, que normalmente são mães, né? A gente é minoria, a gente que ainda não é mãe. É. Mães, esposas, filhas, elas são donas do espaço, elas são a faxineira, elas são a recepcionista, elas são as consultoras, as vendedoras, elas dão a aula, elas estudam para dar uma aula melhor. Gente, não dá. Não dá para ser tudo isso. Eu vou além disso. O primeiro pronto falei e eu espero que isso faça muita gente refletir. As pessoas acham que elas vão fazer um curso de Pilates no final de semana e elas vão ser as fodas do Pilates. Mentira, não vai acontecer isso no final de semana. Não existe uma transformação de um final de semana de nada. Ninguém que é bom em alguma coisa ficou bom no final de semana. Primeira parte. Aí ela acha que ela fez o curso, ela já vai abrir o estúdio. Quer dizer, ela não aprendeu como funciona, ela não viu como funciona um estúdio, ela não teve um momento que ela foi só professora, e aí ela já quer ser professora, gestora e tudo isso aí que você falou. As chances disso dar bom são muito pequenas. Muito pequenas. Então,
Muitas empresas, né, e hoje a gente vê nas redes sociais, principalmente, esse incentivo de abrir o seu próprio negócio, que não sei o que lá, mas não é para todo mundo, né? Como dizia minha mãe, isso foi um aprendizado e eu aprendi isso muito cedo, você não é todo mundo, né? Então, primeiro, respeitem as etapas, né? O ser aluno é muito importante. Você vai treinar, isso qualquer coisa, seja Pilates, seja Move Flow, seja treinamento funcional, seja o RPG, vivencia isso primeiro, se transforma através disso. Depois aplica, ensina. Quando você se tornar um bom professor de Pilates, aí sim você vai começar a observar. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Se pegar na minha jornada, eu sempre fui muito observadora, eu sempre fui o Zequinha, né, do castelo. Por quê? Mas por quê? Sempre perguntei demais e observei demais. Então, foi assim que eu fui aprendendo e fui copiando mesmo as pessoas, em tudo. É, E aí, quando eu me tornei uma boa professora, aí eu falei, ok, eu estou pronta para ser coordenadora. Aí eu virei coordenadora. Aí depois de coordenadora, eu virei gerente. Uhum. E aí eu fui virando gerente de várias coisas. Aí, através dessa necessidade de ter equipe, porque é um desafio ter equipe, né? É outra história. Quando é você sozinha, não é que é mais fácil, mas é mais fácil de você controlar a sua metodologia, porque é só o seu jeito de dar aula. Quando entra outra pessoa, e a gente vê isso, né? A gente teve muito cuidado com o Moverflow para virar um método para replicar. Porque normalmente as pessoas fazem formações em escolas diferentes, têm experiências diferentes. Um foi aluno, o outro só fez o curso do final de semana, o outro é mais metódico, um é mais comunicador. Então, você alinhar tudo isso é um grande desafio. E aí, depois sim, você está pronto para você pensar em abrir um negócio, mas desde que você também se prepare para isso. Então, é muito fácil olhar, vamos pensar assim, né? Ah, é a Fê. A Fê desenvolveu o Move Flow, então eu vou desenvolver meu método também. Não é assim, a Fê não acordou um belo dia e falou assim, ah, olha, uma bolinha, e vamos lá, e criou. Né? Tem todo um contexto, tem toda uma experiência, uma Aliás, bagagem. ó, falando em bolinha, gente, eu vou fazer o primeiro presente pro espaço dela novo, porque ela vai ter Movie Flow, tá, gente? Como se você não tivesse bola. Finge que você. É a Não primeira vez, tenho. nossa, eu não tenho bolinhas. Mas Que olha, bom. eu Pro seu preciso. estúdio Não, você não não tem precisa só ainda. de um kit, não, Precisa de gente. vários, mas o É. primeiro já é presente pra Tá, você, pro seu obrigada, viu? estúdio. Mas é porque eu tô lembrando disso que eu quero colocar aqui nas costas, gente. Eu tô muito assim. E, gente, nesse momento, a bolinha serve como uma forma de eu ficar mais alinhada aqui nas gravações. Porque você assiste um episódio por semana, mas a gente grava mais de um ao longo do dia. Então a bolinha ajuda nesses momentos. Aliás, deixa eu fazer a hora do merchan. Gente, o Movie Flow é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Então, aqui é uma forma que eu vou prestando atenção na minha postura, prestando atenção na minha respiração, mesmo aqui trabalhando, né? Fazendo podcast. E a gente tem a plataforma Movie Flow 1% todo dia, que é uma plataforma para você fazer aulas curtas de Movie Flow, que é um método que trabalha o corpo de forma integral, usando as bolinhas texturizadas, para que você faça, às vezes, na cadeira, no sofá. Eu tô com uma roupa que não é uma roupa de academia, eu posso fazer. Você pode fazer no avião, pode fazer deitado no chão, na parede, tem uma infinidade de aulas lá. E você que está assistindo o podcast, você pode entrar nesse link que está aqui na descrição abaixo, lá no site do moveflow.com.br. E aí, se você colocar o cupom FEFLOW, você tem 10% de desconto na plataforma para você praticar com a gente. Inclusive, tem aulas lá da Má, tem aulas comigo, e em breve vai ter muito mais conteúdo para vocês. Então, a ideia também é que você assista aqui o podcast de uma forma confortável. Então, quem já tem bolinha pode usar a sua. Quem não tem, adquira a sua lá no site e também adquira o Moveflow 1% todo dia. Muito bom. Hora Muito do bom. merchan. Já que você falou do Movie Não Flow, é, agora eu fiquei gente? melhor. Eu vou esperar, tá? Mais 5 kits. Vamos ver se o fornecedor Vamos ver quando resolve esse esse resolve problema. esse problema. Vou colocar aqui também na minha lombar. Aliás, eu dou aula online com as bolinhas, né? Assim, Sim, quando eu ajuda. dou Gente, muitas não que só online. isso seja o Move Flow, né, Mal? O Flow Não, é não muito é. além disso. É que a gente ensina, né? A gente educa os alunos, e na plataforma a gente também fala disso, sobre usar a bola fazer ele ser parte integrante do seu autocuidado, né, diário. Então, Sim. é importante, gente. Mas voltando, que você falou sobre o Voltando. Move Flow, a gente tava falando sobre as pessoas. Ah, a Fê criou um método, agora Do você tem o nada. seu método e foi do nada. É. Então, pontos importantes nesse momento da conversa, né? Primeiro, amar.
ela trabalha com isso há mais de 10 anos, 15, né? Nesse ano, 15 anos. Acho que já até passou disso, mas Passou tudo de bem. 15 A gente já. para nos A 15, gente né? deixa assim, É. gente. Então, assim, olha quanto tempo, gente, que a Má, ela estava trabalhando com os outros, só que a Má já era empreendedora. Então, eu quero dar um recado para você que pensa que empreender é só você montar o seu próprio negócio. Não. Você pode ser empreendedor trabalhando para outras pessoas. Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção na Má, desde quando eu conheci ela, é que ela sempre foi empreendedora nos trabalhos que ela fazia. Então, ela sempre se posicionava como dona daquele negócio, ela vestia a camisa de tudo, e independente do quanto ela recebia, gente. Porque hoje, quando as pessoas olham a gente, e a gente tem um patamar que foi conquistado Sim, foi construído com muito trabalho, as pessoas que conhecem só essa parte mais recente, de repente pensam, ah, é fácil. Gente, tem uma jornada muito longa que a gente já contou aqui nos outros episódios e que foi conquistado, mas que sempre teve esse vestir a camisa antes. E você, por tanto tempo, você teve tanta oportunidade de montar estúdio, você está pensando em montar estúdio há tantos anos, Eu pensava, aí falava, não, agora não é a hora. justamente porque você trabalhou com outros e você sabe que é bem diferente do que as pessoas acham que é. Que era muita responsabilidade e não que você não quisesse, mas você via que por muitas vezes valia mais a pena você continuar trabalhando com outras pessoas, sendo empreendedora dela mesma e ali se preparando para quando você começasse, que é o que você vai contar já já, começar, não vou dizer que é o jeito certo, mas um jeito mais seguro, Exato. É muito né? interessante, Fê, você falar disso, porque assim, teve vários. Eu sempre tive muitas cobranças, né? Ai, mas quando que você vai abrir seu estúdio? Se eu dependesse do que as pessoas quisessem, eu tinha aberto o estúdio há muito tempo atrás. Mas é a hora que a gente vê, primeiro, a sua preparação e o seu pensamento. Então, quando pensa no seguinte, eu era gerente de 5 estúdios. A experiência que eu tive, né, de gerenciar tudo isso, mais os cursos, o congresso, se eu tivesse só o meu estúdio sozinha, eu talvez não fosse ter tempo para fazer tudo isso. A primeira coisa, Sim. né? E a segunda coisa, conta, gente. A gente não foi ensinado a fazer conta, né? Então eu sempre fiz a folha de pagamento das unidades e quando eu olhava o quanto entrava, o quanto saía, o quanto sobrava, o quanto cada professor recebia, eu como coordenadora de 5 unidades, eu tinha uma retirada muito maior do que até os donos. Porque eu dava aula, eu era coordenadora e eu era gerente. E ainda tinha tempo para dar os meus cursos, para gerenciar uma equipe de profissionais que ministravam os cursos pelo Brasil todo. Então, era muito mais vantagem naquele momento. Aí você vai me dizer assim: ah, mas então hoje é mais vantagem você abrir o seu estúdio pensando em retorno financeiro? Sim e não. Por Uhum. 2 motivos. Hoje o meu posicionamento é diferente, né? Então, hoje eu sou muito mais conhecida, o meu valor hora-aula está muito mais alto do que naquela época, né? Mas isso também foi construído, não foi de uma hora para outra. Eu trabalho muito mais hoje com professores. Hoje eu escolhi o meu público, então eu estou abrindo meu estúdio num lugar que é o público certo para o meu valor hora-aula, para quanto vale a minha dedicação de cuidar de uma pessoa durante os 50 minutos e o posicionamento, porque hoje eu preciso ter de um espaço, eu preciso de um espaço para o meu método. Uhum. Além de ter um posicionamento para o meu método, para eu receber, fazer as formações, eu hoje sou mentora de profissionais do Pilates em especial, que eu ensino exatamente o que eu fiz no decorrer desse tempo todo, que é o gerenciar, construir, saber vender, saber treinar a equipe. Então, hoje é importante para mim, para Marcela, ter um espaço onde esse espaço vai ser um modelo, Uhum. né? É o Sim. modelo, olha, tá vendo como funciona? Por mais que eu já tenha feito isso e eu consiga falar que funciona, né? Até uma mentoria minha com o Joel foi isso, ele falou assim, de uma conversa que a gente teve individual, ele falou assim, olha, você precisa e não precisa ter o seu espaço. Aí eu falei, tá, conte-me mais. Por quê? Porque você fez isso há X tempo e teve muito resultado.
Mas pode ser que lá na frente você vai ter essa necessidade de você aplicar tudo com a sua cara, com o seu jeito, e isso vai trazer ainda mais credibilidade. Então é uma junção de coisas, onde eu vou ter um retorno financeiro sim, porque eu vou conseguir ter mais alunos com o ticket alto, mas eu não vou ficar 100% ali como professora. Uhum. Então eu já vou começar com uma pessoa dentro da minha equipe, né, que é uma pessoa que eu treino já há 2 anos, que é exatamente, segue a mesma metodologia. Até interessante que nesse final de semana ela fez uma dinâmica e as pessoas falam assim, gente, é uma Marcelinha, né? Por quê? Porque foi construído, né? Isso também eu aprendi na época da show e por isso que eu comecei a trabalhar com professores, né? O seu Carlos falou assim, olha, a gente tem um problema, você precisa criar um monte de Marcelinha, porque senão só você vai ter que dar aula, porque as pessoas fazem aula com você e não querem fazer aula com mais ninguém. Então, eu só quero pontuar duas coisas. Você falou assim, vale a pena pra mim, sim e não, né, montar meu espaço. Mas uma coisa importante que os empreendedores do Pilates, na verdade, pessoas que vão montar negócios, elas não fazem uma conta, ainda mais quando elas entregam serviço, que é hora. As pessoas montam os espaços, elas fazem uma conta assim, quanto eu gasto e o quanto fica. E elas se baseiam só no faturamento. Elas não se baseiam em tirar custo, despesa, fluxo de caixa, fazer a sua retirada da sua hora. As pessoas acham, e eu já fiz isso há muito tempo, tudo que sobra, tirando É essas meu. outras coisas, é meu. É Tô tudo rica! meu, tô rica! Tô rica. E aí é onde as pessoas se enganam. E a pessoa que trabalha para os outros, no caso um professor de Pilates, ele faz essa conta, ele faz assim: vou fazer uma conta simples, tá? Vamos supor que a mensalidade é R$ 300. E aí tem pessoas que pagam por hora, tem pessoas que pagam um valor fechado, não importa, mas vamos supor que desses R$ 300 da mensalidade você recebe por volta de uns R$ 120. Esses R$ 120 dividido pelas horas, enfim. Só uma conta bem por cima. O dono do estúdio fica com 180. Nossa, como ele ganha, né? Ele ganha muito bem. Só que desses 180, tem todos os custos, despesas, tem o fluxo de caixa, tem os pepinos que você, professor, não tem que resolver, como um ar-condicionado que quebra, como uma pintura que tem que ser feita todo ano, como um problema na máquina de Pilates que precisa ser reparado, como melhorias para o espaço, e que a pessoa desses 180 deveria, e não acontece, porque às vezes a pessoa fica com esses 180 e aí não dá. Então, muitas vezes, o professor está ganhando super bem, mas acha que não, porque ele faz essa conta. Então, assim, você que quer empreender, precisa entender a fazer essas contas separadas para ver se você está disposto, porque, inclusive, nos primeiros meses, talvez você não possa fazer retiradas dessa empresa. A maioria das vezes, não. Demora, inclusive. Porque mesmo que, eu tenho guardado R$ 50.000 para montar, eu já tenho na mão para montar. Só que você tem que fazer a conta em quanto tempo você vai recuperar esses 50 mil. E não vai ser rápido. Pensando em quanto um estúdio de Pilates fatura em média. Somente no começo. Ainda mais se você não for uma pessoa que tem experiência com o Pilates, não tem experiência com vendas e ainda não é reconhecido naquele mercado e muito menos naquele bairro se você não conhece aquela região. Exato. Então, percebe o quanto é importante que você seja, primeiro, um bom profissional, ser um bom professor que vive aquilo, que você passe a experiência primeiro de trabalhar com outras pessoas e, se possível, mesmo que você ganhe menos, trabalhe em empresas que são maiores. Porque muita gente fala assim, vou procurar um estúdio. Esse lugar aqui paga mais, eu vou trabalhar aqui porque paga mais. É um erro muito fatal. E uma coisa que eu e a Má, a gente teve em comum, aliás, a Má, ela deixou de trabalhar num lugar que ela ganhava bem, que justamente era o lugar que ela coordenava, ela abriu mão de algumas horas que ela ganhava mais, para ganhar muito menos para aprender, que foi justamente no lugar que a gente trabalhou juntas, que foi na sede da escola. Os lugares que vão te agregar conhecimento, no geral, te pagam menos. Porque eles sabem fazer conta e sabem que o valor agregado por você estar trabalhando num lugar que também vai te capacitar para ser uma porta de entrada para outras coisas, eles sabem que isso tem valor e essas empresas sabem mostrar o valor disso, de estar trabalhando naquela equipe, naquela empresa.
Então, muita gente se engana. Ai, aqui eu ganho bem. Ai, aqui eu ganho 50%. Tá, mas adianta você ganhar 50% e não aprender nada? O que que vale? Agora, se você ganha menos, só que você está aprendendo muito mais, e eu nunca esqueço, Má, quando eu entrei lá na Stott Pilates, para quem não sabe, eu sou formada na Stott Pilates, me tornei certificada em 1 ano, porque viram que eu realmente era um talento e falaram para mim assim: ó, você vai fazer certificação porque você vai dar aula para professor. Então, uma pessoa viu que foi a Rafa, que inclusive é uma amiga nossa em comum, e ali eu comecei um treinamento. Em 1 ano, tiveram várias pessoas que fizeram curso comigo e que depois de 1 ano foram lá fazer aula comigo. Sim. Eu estava, na verdade, não comigo, eu sendo a treinadora, tá? A gente fez na mesma turma e depois de 1 ano eu dava aula para essas pessoas se aperfeiçoarem naquele método no curso que eu já tinha feito com elas. E eu ganhava um valor muito baixo. Só que o que eu aprendi em 1 ano, pessoas que ganhavam o triplo do que eu ganhava na ocasião, elas não aprenderam aquilo. E aí, Fê, vem uma coisa que eu falo bastante, é a gente estar sempre disposto e disponível a aprender. Uhum, Porque quando você está disponível para aprender, as coisas fluem melhor, porque você está atenta aos detalhes, né? E o aprender é aprender com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Então, nessa época, eu já tinha as 5 unidades, e quando abriu a seletiva, eles não me chamaram, porque eles já sabiam que eu já ministrava curso, que eu já era gerente, né, de 5 unidades. E aí eu falei assim, a pessoa, né? Eu ouvi alguém falando que estava selecionando os melhores professores, e a minha formação eu fiz intensiva, eu fiz diferente de você, eu fiz em uhum, 3 meses, a louca, né? Em 3 meses. E aí já tinha feito a prova, já era certificada. E aí eu falei assim, mas por que que não me chamaram? Ah, a Melina, né? Porque eles diziam, você já. Eu falei assim, não, mas eu quero. Ela, tá, então vem na seletiva, né? Eu falei, tá bom. E aí eu lembro que nessa época eu já fui, né? Como eu já tinha certificação, eu acabei não virando estagiária, né? Que era assistente, né? O nome. sim. E já virei professora, mas ao mesmo tempo eu fiquei ali dentro da sede assistindo aula e eu assisti o curso milhões de vezes. E foi ali onde eu aprendi muita coisa, não só da técnica, mas de como eles vendiam os cursos, como que eles treinavam, como que era a organização, né, o plano de carreira dos professores. Então, um erro bem comum hoje que eu vejo dos profissionais que têm estúdio de Pilates vou te contratar e eu te dou 50%. Cara, Gente, você é minha sócia. né, Só que você é minha sócia sem pagar nenhuma conta e sem ter nenhuma dor de cabeça. exato. Então, assim, isso é um erro, gente, muito comum. E é um erro de ambas as partes, porque o professor, ele acha, né? É muito doido isso. E até vou falar para quem tem equipe, como que eu comecei a selecionar os professores. Porque as pessoas acham que ela fez um curso e ela vai sair desse curso e ela já vai ganhar R$ 100 a hora aula, independente de onde ela trabalhar. Só que, primeiro, um estúdio, na maioria das vezes, não tem condições de pagar R$ 100 a hora aula, na maioria dos cenários. E outra, a sua aula ainda não vale isso, meu camarada. Tu acabou de aprender. Você nem sabe dar aula ainda. Você não sabe nem olhar o que está acontecendo ali. Você acha que é só passar exercício. Você ainda não virou um professor, você virou um passador de exercício. E aí é a hora que a gente tem que separar. Então, teve uma época que eu sofria muito, né, para contratar a equipe. Porque imagina, 5 unidades, eu tinha que ter pelo menos 12 professores. E a qualidade desses professores? Como que era? Cada um de uma escola. Era uma bagunça. E aí tinha vários momentos que eu entrava na minha sala e eu chorava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E foi assim, bem desafiador mesmo a parte emocional de lidar com tudo isso, porque quem que cuidava disso? Quem que falava disso, né? Então, foi aí quando eu aprendi algumas coisas com o Carlos, e por isso que eu falo que é importante ter alguém que não é da área, e ele me ensinou uma coisa que eu falo até hoje. Existem as formiguinhas operárias. E essas formiguinhas operárias, elas só fazem o que você fala. Não é todo mundo que vai ser como eu, que vai ser proativa, que viu uma coisa e vai tomar iniciativa de fazer a coisa acontecer, que vai cuidar do estúdio, vai fazer como se fosse seu, porque não vai
a maior parte das pessoas não vão fazer do jeito que você faz. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu jeito. Então, a primeira lição que eu tive foi: ninguém é igual a você e ninguém vai ser igual a você. Isso é ótimo, porque você não é todo mundo. Ponto. Cada um tem os seus talentos. Então, tem coisas que eu faço bem e tem pessoas que vão adorar. Mas tem pessoas que não vão gostar do meu jeito de dar aula, mas vão gostar do jeito da Fê dar aula, o jeito dela se comunicar. Então, tem públicos diferentes. Então, não precisa necessariamente ser uma cópia, aquela coisa assim, o jeito de falar. Porque tem escolas e tem empresas que acham, né? Tem pessoas que acham que tem que ser tudo igualzinho. E não, eu tenho que ter uma base sólida. Então, vamos pensar... no Pilates, né? Eu tenho uma organização ali de aula, de método, né? Então, hoje eu trabalho com Pilates clássico com o olhar da face em movimento. Então, não tem como eu contratar lá, vamos pensar que daqui a um ano eu vou querer montar mais uma sede. Não tem como eu contratar uma pessoa que não fez a formação do MPP. Porque ela não vai ter esse olhar. Então, ela vai ter esse olhar, ela tem essa base, mas ela tem o jeito dela de se comunicar. Então, tem pessoas que são mais engraçadas, tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais técnicas, e tudo bem, porque vai ter aluno para tudo isso. Mas isso foi um processo, porque eu achava que todo mundo tinha que ser igual. E aí, outra coisa eu tenho que direcionar essas pessoas, e eu tenho que acompanhar. Porque, pra mim, ninguém precisa me acompanhar, ninguém nunca precisou me acompanhar, ninguém nunca precisou falar assim: olha, se você vê aquilo ali, você tem que arrumar, olha, você tem que vir arrumada, olha, você tem que chegar na hora. Mas tem algumas pessoas, a grande maioria, que a gente tem que sim que direcionar, acompanhar, dar feedback. E aí tem um ponto importante, né, Má? Como você já foi liderada em outros momentos, depois você liderar é muito melhor. E aí eu quero frisar a importância de ter um mentor. Todo mundo que sentou aqui teve um mentor. Teve. Não tem Todo jeito. mundo, não foi? Não é isso, Rafa? Rafa, que tá aqui comigo em todos os episódios, eu vejo uma similaridade. Existe um padrão nas pessoas de sucesso. E as pessoas de sucesso tiveram mentores. E não só mentores nas suas áreas de atuação. Muitos deles, aliás, a maioria dos mais bem-sucedidos relatam mentores que são de outro segmento. E é comum que seja numa área até antagônica, porque complementa. E você buscar um mentor, inclusive, que te complementa, que nem é tão parecido com você, é melhor. fundamental. Sim. A gente pensa só em se aliar aos similares, mas é com os pares que nos complementam que a gente aprende mais. A gente se complementa dessa forma. Mas aí tem coisas que a gente não se complementa e que a gente teve que buscar, que nem as coisas que você aprendeu com o seu Carlos, que foi o seu primeiro grande mentor de negócios. E nós da área da saúde, eu posso falar isso, a gente não tem, aliás, a maior parte das áreas, mas a área da saúde em especial, a gente não aprende sobre negócio, sobre comunicação, sobre empreendedorismo, sobre marketing, então, que é uma área que agora é fundamental. A gente precisa entender disso, só que você vai ter que buscar pessoas que entendem dessas áreas. Não adianta você querer ser bom em tudo. Então, entenda qual é o seu talento. Foca no seu talento, aprende um pouco dessas outras áreas, mas tenha um mentor para você buscar. E eu também tive o privilégio de ter vários mentores na área, desde quando eu dançava, depois na área do Pilates, depois na área de ser empreendedora. Quando eu montei meu estúdio, eu lembro que justamente por eu ter trabalhado lá na sede da Stott, eu aprendia muito, porque eu sempre ficava perguntando: deixa eu ver o contrato. Como é que são os planos? Era a minha obrigação saber? Não necessariamente. Mas, como eu queria converter e saber das regras daquela empresa que eu tava, eu suguei tudo que eu podia. Todo momento, eu observava tudo. Não era só observar a aula de outro professor ou reassistir o curso. Tudo. Eu observava tudo. Como que são os consultores, como que é a recepção, como que eles servem o cafezinho, como que é toda essa operação antes de eu montar o meu. Sim. Eu demorei também para montar o meu. Eu fiquei trabalhando, acho que foram 3 anos trabalhando em outros estúdios para então montar o meu. E quando eu montei, eu tive dúvida. O que eu fazia? Eu procurei mentores. Então, pessoas que eu conheci nesse lugar que tinham grandes estúdios foram pessoas que eu liguei. Então, eu liguei para uma e falei: você pode me ajudar com isso? Eu tô com uma dúvida. E aí, muita gente não tem também essas pessoas, porque justamente faz o curso, não se relaciona com pessoas da área,
não busca um mentor, não busca conhecimento e às vezes está se afogando sozinho sem necessidade. Então, E tem vergonha de pedir ajuda, de tem falar, não vergonha. sei. Exato, E eu exatamente. nunca tive essa vergonha. Não sei, você me ensina? Sempre foi algo assim muito genuíno em mim, né? Uhum. Então, vários momentos eu falei assim, não sei como é que faz. Então, a primeira vez que eu comecei a fazer planilhas, né, que você estava falando de faturamento, foi na época que eu tinha uma equipe de dança, né? E aí a menina que me contratava, eu era só bailarina, ela teve um problema com as pessoas que contratavam as bailarinas e que treinavam as bailarinas. E ela falou assim: Má, você é a mais responsável, você conhece todo mundo gosta de você. Você não quer ser a coordenadora e eu contrato você e você prepara as meninas? Falei, tá. Ela falou assim: então isso vai ser um negócio. E aí ela começou a me ensinar a gerenciar. Foi ali que eu comecei a fazer as contas. E aí, óbvio, na época eu tinha quantos anos? 16 anos, né? Então ali as minhas contas era para comprar um celular, para comprar um não sei o quê. Então eu fazia toda uma organização para eu ter um caixa da empresa para fazer figurino, porque aí os figurinos eram meus, tal. E ali eu aprendi. Agora com o seu Carlos na Showa, a coisa ficou diferente, porque eram 5 unidades. Aí eu tinha que ter além, né, dos custos fixos, tem os custos variáveis. Então, eu vou fazer um evento. Ah, nesse evento vai ter coffee. Quanto que eu vou gastar? Qual é o budget de coffee? Ah, eu posso contratar alguém. Ah, eu vou fazer. Então, essa experiência foi muito importante para todos os outros negócios. E aí veio os meus cursos. Quando veio os meus cursos, o Pilates Dance especial, eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro. E aí, onde eu aprendi isso? Na outra empresa de cursos de Pilates, que inicialmente era só para eu cuidar da parte técnica. Mas eu, muito curiosa, como que você faz? Onde você faz a apostila? Como que é isso? E aí eu fui organizando. Então, durante uns 2 anos, eu tive, né, o Pilates Dance e eu fazia tudo. Então, eu fazia o marketing. No começo tive a ajuda da Renata, né, que fez a logo, que fez o Canva junto A comigo, identidade né? visual, né, dele. Toda a parte de identidade visual, mas toda a parte de vendas era comigo, de parceria. Então, as coisas foram amadurecendo muito, e tudo isso paralelo à Showa. E foi onde eu fui me fortalecendo. Mas quando eu saí da Showa, muita gente achou estranho, porque principalmente o estúdio que eu ficava mais tempo, na cabeça das pessoas era o meu, porque eu estava ali o tempo inteiro. Os professores que estavam ali não estavam pelo dinheiro, mas sim pelo que eu entregava de treinamento para eles. Tanto que quando eu saí, todo mundo saiu. Então, ali é onde a gente vê que o que a gente está fazendo tem resultado, porque as pessoas compram e elas continuam. Né? Hoje, o MPP, ele nasceu de um pedido de ex-alunos meus das outras empresas, né? Então, eu comecei a ir para o Pilates clássico em 2014, mais ou menos. Comecei a estudar, mas ainda não tinha feito uma formação. Como eu sou muito chata, ainda não me posicionava dessa forma. Aí comecei né, a fazer a formação, fazer aula com o Fernando. Eu falei, putz, está diferente. Os cursos do Move Flow estavam bombando. A gente tinha uma agenda gigantesca, né, para viajar para Portugal, para todo o Brasil. E aí eu pedi demissão, né, depois de muito tempo. E aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu falei, vou aproveitar, vou descansar, porque afinal de contas, vão ser só 15 dias. E aí os 15 dias, né, a gente sabe que não. As pessoas começaram a pedir, porque as pessoas tinham o desafio de ensinar online, em especial o Match Pilates. E aí eu, muito prestativa, falei assim: vou dar um workshop gratuito. Primeiro, ensinando a ensinar foi gratuito. Era para ser 20 pessoas, apareceram 70. E aí foi construindo, aí surgiu o produto, né? Porque aí comecei a comercializar mesmo. Aí do Ensinando a Ensinar, aí que era uma formação. E aí comecei com o match, com os acessórios. E aí, quando você começa a perceber que você faz um serviço bem feito, a entrega bem feita, tem todo o processo junto, as pessoas começam a te pedir novos produtos. Ah, eu quero reformer, agora eu quero presencial, agora eu... E aí a coisa foi fortalecendo. Isso é resultado do quê? É resultado de posicionamento, é resultado de entrega, de você ter segurança no que você faz,
né? Então, hoje o que eu vejo que muita gente perde alunos dentro do estúdio de Pilates é porque não é bom ainda naquilo que faz. Então, as etapas, né, de funções, elas são importantes. É um processo de aprendizado. Então, não tem como eu sair correndo se eu ainda não engatinhei, se eu não aprendi a andar. Isso faz parte dentro do empreendedorismo, né? Então, se eu quero vender Pilates, eu tenho que entender primeiro de Pilates. Se eu quero ser um bom professor de Pilates, eu tenho que primeiro ser aluno de Pilates. Então, tem ali os caminhos. E é comum as pessoas pularem as etapas. Ah, eu vou passar na frente. No começo, pode ser que realmente você, né? Eu tô aqui, a gente tá aqui junto. Eu tô indo num degrauzinho de cada vez, você pulou 5. Você vai chegar primeiro lá. Só que em quanto tempo você vai ficar ali? Pode ser que aconteça alguma coisa e você ande 10 casas para trás. Volte antes ainda do que você estava. E é onde a gente vê a maioria dos estúdios fechando. Por quê? Porque não tem planejamento, porque a saúde da empresa não está saudável, não tem um caixa. Então, por exemplo, na pandemia, infelizmente, muita gente fechou. Por quê? Porque não era bom, não sabia. Dentro do Pilates, as pessoas se apoiavam só nos equipamentos e não conheciam a base do método, que é o MET, né? O coração da contrologia é o MET, as pessoas não dominavam isso. E aí ficavam fazendo 1000 exercícios diferentes, porque é isso que é o diferente. E aí, tá, beleza. Não temos máquinas, Pilates, e aí? Não sei o que fazer. Não tenho acessório, não tenho aquele monte de parafernada. É você e você. Aí é a hora que a gente divide, né? O professor do passador de exercício. E aí muita gente fechou, porque eu não sei ser professor, eu não tenho um caixa, eu não tenho ali um caixa de emergência. Então muita gente já nos primeiros meses já deu ruim, né? E a parte de vendas. Ai, não funciona. Não vou vender online porque não funciona. Mas você experimentou? Quantas pessoas tiveram um desafio de vender um serviço? Ai, mas porque não funciona? Não funciona porque você não faz. Se Exato. você fizesse, você saberia que funciona. As pessoas que treinam Pilates sabem que funciona. Por quê? É o mesmo Pilates. A diferença é que eu não vou estar do seu lado, eu não vou te tocar. Mas a condução, a qualidade da minha aula é a mesma. E antes de formar o estúdio MPB presencial, eu tive meu estúdio online durante esses últimos 3 anos. E te digo que eu ganhei, tipo, faturei mais do que eu faturava com 5 estúdios. Sim, exatamente. Né? Gente, você que ainda não tem nada online, você está deixando Tchau, demais. faturamento na mesa. Você está deixando. E para o profissional de Pilates, e aí você falou uma coisa, o match é o coração da contrologia. Independente se você é da formação contemporânea. Se você fez um bom curso contemporâneo, como Você a sabe, gente fez, você sabe. sabe. E curioso que a Mala, ela tá montando um espaço onde eu tive um espaço. E eu fico muito feliz com isso, porque é um lugar que é muito gostoso de trabalhar, que é dentro de uma clínica de estética que a gente tem aqui na região que a gente mora, na zona sul de São Paulo, que, aliás, já vou fazer o merchan, né, do seu espaço. Já vão lá, É marca perto lá. do aeroporto de Congonhas, depois a gente vai colocar o endereço, né, para vocês. E aí é um lugar que tem tudo o que a Má falou. São inúmeros estúdios de Pilates. Tem. Clínica Muitos. de estética. Clínicas, tem um monte de coisa. Eu já era mais cara, a Má vai começar já com um valor bem mais alto do que o meu, por conta de ela já vir com uma outra abordagem, diferente do Sim. que como eu fazia lá. E ela vai ter sim clientela, porque ela já tá com lista de espera. Ela nem abriu oficialmente, ela já tá com lista de espera. Tá, gente? É assim que funciona. E várias alunas minhas, porque assim, por conta do Moveflow, eu escolhi na pandemia, depois que eu saí do meu ponto comercial, porque a minha aula online era tão boa que os meus alunos ficaram comigo, e aí já era só Moveflow, não era só o Pilates, mas mesmo assim eu dei um pouco de Match Pilates, e eles sempre fizeram Match Pilates, quando eles estavam no estúdio, e quando eu ainda dava bastante Pilates, né? Então, sempre. E uma aluna minha me procurou, e não só ela me falou isso, Fê, eu fui em todos os Pilates daqui do bairro. Ninguém dá aula de Match Pilates. Nenhum estúdio do bairro. Sim. E ela falou: eu não me adaptei porque eu gostava muito de fazer as coisas no solo. Então, gente, eu achei um parque de diversões e os meus alunos amavam fazer no solo. Porque é o É o resultado, Fê. resultado. E aí eu não tive nenhum problema com a pandemia. Tanto que isso também me ajudou a fechar o meu espaço.
e ficar tranquila financeiramente. Depois eu acabei montando, mas hoje eu atendo pouquíssimas pessoas por uma escolha mesmo, porque justamente se eu retomasse, seria muito fácil, porque aqui na região, infelizmente, tem muito amador, tem muito passador de exercício. É. E aqui é um lugar que tem muito público. Porque mesmo essas pessoas não sendo as melhores, ainda assim tem muito público. Só que se a gente não mostrar um serviço de qualidade, você consegue sim trazer muita gente porque é algo que o Pilates é famoso, mas você não consegue manter. Então, eu vejo que muita gente, por ser um método muito evidente, que hoje os médicos recomendam, eles têm uma atração, as pessoas brotam para elas muitas vezes, ainda mais se estiver num bairro legal, que nem a gente está aqui, só que as pessoas não conseguem fidelizar. E aí vem outro problema, e não fideliza por conta da qualidade da entrega do trabalho. Então, você aí que tem uma formação de Pilates e que você não sabe o match, vem para o MPP. Ó, Olha, fiz o que merchan, fiz o merchan do E é muito MPP. interessante, Fê, porque assim, aí quando o aluno, o professor, né, o dono do estúdio, ele consegue captar o cliente, aí o cliente, sei lá, comprou um plano mensal e ele não fica, ele acha que é por causa do preço. É. E aí, por que que ele acha que é por causa do preço? Porque ele mesmo não acredita na qualidade do trabalho dele. Por quê? Porque ele não foi transformado. Ele não sabe o que é deitar o popô no mat e fazer um 100. Ele não foi transformado através do produto que ele vende, do serviço que ele oferece. Aí, a partir daí, vira a guerra dos preços, Uhum. né? E muita gente, as minhas mentoradas, todas, né, que eu acompanho, são donas de estúdios, mas o fulano cobra X. Você não é o fulano. Se eu pensasse assim, eu teria que abrir um estúdio e cobrar muito barato. Só que assim, eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. Qual que é o meu diferencial? Eu trabalho com professores, eu tenho uma experiência de 15 anos. As pessoas olham para mim, elas veem que eu faço pilates. Elas olham para o meu corpo, é pilates. Mas, Má, deixa eu falar uma coisa, que você tá falando muito da experiência do tempo. E muita gente que vai assistir a gente não é profissional, não vai ensinar profissional. Não. Mas eu vou dar uma experiência minha. Eu montei o estúdio com 3 anos só de experiência. Sim. E eu já passava a segurança. Eu não era especialista em vendas. Eu falava. Eu sempre fui uma. Existe uma diferença entre se comunicar bem e falar bem. Eu Sim. sempre fui falante. E eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de falar. Não. Só que eu acreditava muito no que eu fazia, porque eu vivia. É Eu isso. vivia. Não é só o Então, tempo. mesmo com. Eu vivi com tanta intensidade em 3 anos, porque foi intenso os 3 anos que eu vivi antes de montar meu estúdio. Muito, muito. Então, eu passei muita credibilidade. Quando eu montei, mesmo com 3 anos, eu em 2 meses lotei o meu estúdio, tanto que eu já migrei para um ponto 4 vezes maior que é onde você vai abrir o seu, em 6 meses. É. Por conta disso, da qualidade da entrega, porque eu Mas, não é- acreditava nisso, eu mas vivia aquilo. Mas não é o tempo que você trabalha com o Pilates ou com o Move Flow, Uhum, qualquer é o coisa, né? quanto você se dedica para aquilo. Exato, é a Se intensidade, né? dedicar não é só estudar a teoria, É, porque as pessoas acham que eu leio artigos todos os dias. Legal para você. Eu quero saber o quanto que você aplica isso no seu dia a dia, o exato. quanto você transforma pessoas. Quando eu comecei a entender como isso funcionava, eu parei de contratar pessoas que, eu tenho X tempo de experiência. Tá, mas você deitou ontem, você fez a sua aula, você treinou, você foi transformado com isso aqui? Não. Então eu parei, eu comecei a pegar pessoas recém-formadas que estavam a fim de aprender, de treinar, de estar presente, de viver aquilo. Então, para mim hoje, o tempo não é só o tempo, é o É. quanto a pessoa realmente está determinada. Eu tenho alunas que são muito melhores hoje do MPP fazendo aula online do que professores que trabalhavam comigo lá antes, que fez formação há muito tempo atrás. Hoje eu tenho alunas que têm formação de Pilates antes de mim. Uhum, sim. Né? Então, assim, é o quanto a gente vive tudo isso. Então, é curioso isso. Não é o tempo, não é o preço que vai fazer com que você seja a referência da sua cidade, do seu bairro. É o Uhum. quanto, a forma como você se posiciona. E a forma como você se posiciona está em relação a tudo. É o quanto você já foi transformado por isso, é a forma como você se veste, é a forma como você se comunica.
o ambiente do seu estúdio, tudo isso vai ser um facilitador para você trazer o público que você deseja para o teu espaço. Uhum. Né? Mas agora conta um pouquinho sobre o MPP especificamente. O que é o MPP? O MPP é uma formação, né? Hoje é uma escola, na verdade, de Pilates clássico com o olhar da fáscia. Então, não inventei o Pilates e não inventei a fáscia. São duas coisas que eu estudo há muito tempo, né? O Pilates há mais de 15 anos, a fáscia há mais de quase 8 já? Eu não sei agora. Uns 8, 9 9. anos, 8, 9. E quando eu comecei 9. 9. Quando eu 2013. comecei a estudar fáscia, foi no momento que eu estava desenvolvendo Pilates Dance e eu comecei a fazer aulas de Pilates clássico e eu comecei a misturar e eu comecei a perceber que fazia diferença esse conceito dentro do raciocínio do Pilates contemporâneo. E aí eu comecei a incluir algumas coisas, achando que eu estava arrasando, e eu percebi que dentro do Pilates clássico tinha coisas da época do Joey que tinha muito que é ao encontro do que a gente faz na face. Então, por exemplo, quando a gente faz um roll-up nas escolas contemporâneas antigamente, a gente ia e voltava. Só que o Joseph fazia balanços. E muitas escolas tiraram os balanços, porque achavam que machucava, tal, era algo mais fisioterapêutico. E eu sempre fui, né, da atividade física, até por conta do meu histórico com o fitness, com a dança. E aí, esses balanços que eu comecei a incluir no Pilates contemporâneo, eu percebi que tinha no Pilates clássico. Então, eu fui percebendo que o movimento mais completo, ao invés de começar a dividir por partezinhas, por segmentos, era melhor. E isso vem muito ao encontro. Então, a forma de me comunicar, o raciocínio dos trilhos anatômicos, entender as qualidades da fáscia, fez com que eu tornasse o conhecimento e o acesso do corpo do meu aluno mais fácil para ele desenvolver e conseguir praticar os exercícios da contrologia. Então, hoje, o que eu ensino no MPP? Eu ensino tudo sobre fáscia, então o que é a fáscia, quais são as qualidades, os ingredientes, como que eu treino a fáscia. Junto com isso, eu ensino a contrologia. Então, são os exercícios do Joey, né? Então, dentro do match, a gente tem os 34, mais 4 da Romana e do Jay Grimes, que são de escolas que eu vim, né? A Stott, que é baseada na Romana, e o estúdio A Formação do Fernando, que é baseada no Jay. Então, foram alunos direto do Joey. Então, eu ensino isso, mas com o olhar da face. Então, como que eu melhoro um roll-up? Eu vou entender quais são os trilhos anatômicos que envolvem esse exercício. Eu vou enxergar e olhar esse corpo que está na minha frente. Ok, ele precisa mais de deslizamento nessa linha, ele precisa de mais tônus nessa outra linha. Eu preciso trabalhar mais a respiração. Então, eu vejo o corpo como um todo. Né? Então, é um resgate da contrologia que se perdeu durante um certo tempo, mas com um olhar mais, como eu posso dizer, atual de um assunto do momento, que eu acredito que vai ser um assunto que vai ser exigido para a maior parte dos profissionais do movimento muito em breve, para que tenha resultados mais rápidos. Então, hoje tem o MPP, o solo e os acessórios, e agora a gente está começando com o Reformer-se, né? E eu escolhi fazer realmente por partes, para que as pessoas não atropelem os processos e elas consigam investir tempo e dinheiro também, porque eu não acredito numa formação de um final de semana só, então a pandemia e essa experiência do online me trouxe assim um start muito importante de que eu posso preparar esses profissionais para eles primeiro conhecerem os exercícios, terem esse momento como aluno, para depois eles virem, seja presencial ou online, para a formação já conhecendo os exercícios, e aí eu ensino a ensinar. Né? Muito Então, bom. eu não quero formar passadores de exercício. Eu não quero só ensinar a coreografia. Eu quero ensinar como eu olho o corpo que está ali na minha frente e o que eu posso melhorar naquele corpo naquele dia. Né? Então, o mais legal de todo esse processo, que são os feedbacks que eu recebo, primeiro, que a maioria são professores que já trabalhavam com Pilates, estavam desistindo do Pilates, estavam desestimulados, desencantados. Eu brinco que falei assim, a gente acendeu o fogo da paixão,
do Pilates. Por quê? Porque elas viram a transformação, né? O jeito que elas estavam aplicando não tinham mais resultados. E é comum a gente ver isso com os alunos, né? Quando um aluno não faz nada, qualquer coisa que ele faz, no começo vai resolver. Só que depois passa um tempo e aí, tipo, não muda mais nada. Até porque alguma coisa está errada nesse processo. Quando a gente tem essa didática e hoje a gente tem um sistema, né? Quando você entende o sistema da contrologia, o sistema está pronto. E aí, o que você precisa treinar não é conhecer os exercícios. Porque conhecer os exercícios, você põe no YouTube e tem lá todos os exercícios. Agora, como que eu ensino? Como eu acesso essa pessoa? Então, o MPP é sobre entender de contrologia e entender de pessoas. Né? Eu entendo de pessoas, eu vejo a necessidade dele, aquele exercício para aquele corpo eu vou ensinar de uma forma, para aquela outra pessoa eu vou ensinar de uma outra forma. E o presencial, principalmente, trouxe muito isso, porque aí eu consigo pegar as pessoas, ensinar a tocar, ensinar a falar, e os processos de essa pessoa está pronta para o próximo exercício? Não, tá, então eu vou pular esse exercício e eu vou para esse. Como que o sistema conversa? Onde eu vou encaixar um spine corrector? Onde eu vou encaixar o reformer? E aí começa a ressignificar. Né? Primeiro, a sua relação com o seu próprio corpo, porque como é que eu vou ensinar alguém, né? Como é que eu vou ser guia? Vou te falar assim, olha, vou te ensinar todos os lugares de Roma, vou te mostrar todos os caminhos, se eu nunca fui para Roma. Né? Aliás, eu quero ir. Então, é bem importante esse processo dos caminhos da aprendizagem, porque eu sei o que é desafiador e o que é mais fácil. Então, fica mais fácil de eu te falar, olha, vem por aqui, experimenta desse jeito. Né? E, óbvio, vem toda a parte de comunicação. E, então, esse é o maior diferencial, assim, do MPP. Entender a contrologia, entender e enxergar as pessoas e saber como acessá-las da melhor forma possível. E as formações você vai ter versões presenciais, você vai manter também a versão online. É uma coisa até que a gente já conversou muito disso. Existe os dois canais, os dois funcionam, e muitas vezes as pessoas fazem o online e depois vêm fazer uma experiência presencial, e até por isso que vai servir a sede, né? Porque muitas vezes a pessoa quer vir passar alguns dias aqui em São Paulo e ela pode aproveitar para poder aprofundar os conhecimentos presencialmente, mas ter esse primeiro contato online, ele funciona, gente. Então, vai continuar tendo, né, Má? Vai. A ideia realmente é ser uma escola e não só de formação, né? Eu quero mudar um pouco esse olhar, porque fica muito... A forma hoje como o Pilates é vendido, como uma formação de um final de semana, uma formação completa. Não existe uma formação completa, existe uma formação de etapas, né? E cada etapa ensina uma parte diferente, mesmo quando você faz a formação inteira, e você entende, conhece o sistema, aí vem o próximo passo. E ninguém ensina o próximo passo. Então, eu quero realmente formar professores que ensinam e que transformam. Né? Só exercício é fácil. Então, eu quero o além. Tá, o que você está enxergando nesse corpo? Então, além das formações, eu quero ter imersões. Imersões que essas pessoas vão vir, elas vão assistir eu dando aula, elas vão dar aula, eu vou dar feedback. Então, a ideia da sede é exatamente para ser uma escola, um ponto de encontro dos professores para eles viverem o que eles ensinam. Exato. É porque eles não têm com quem compartilhar, eles não têm feedback, eles não têm pessoas de referência perto delas. Sim. E isso exige realmente tempo, investimento, treino, dedicação e tesão no que você faz. Então, eu quero deixar até uma reflexão para os profissionais do movimento. Será que você realmente ama o que você faz? Ou será que você já amou e alguma coisa fez você desacreditar do que você faz pela forma que você faz, pelo como? E muita gente que a gente conhece não é o que faz, é o como faz. Sim. Então, esse resgate... Será que eu realmente amo Pilates? Ou já amei e tô achando que não amo mais? Então, a Mala pode te ajudar a resgatar isso e você realmente falar. Porque tem gente também que pode pensar, putz, talvez não é o que eu quero mais. E tá tudo bem, mas tenha clareza e tome o seu rumo. Agora, putz, eu tava precisando mesmo era de uma mentora como a Má pra realmente reacender a chama da paixão.
do Pilates. Então, Pilates, é. procure uma pessoa para poder te inspirar. Às vezes até pode ter sido uma experiência que você teve não muito legal para você com algum mentor. Sim. Às vezes a culpa não é do mentor, nem sua. Às vezes não deu match ali naquela. E a gente sabe, a gente conhece pessoas maravilhosas, às vezes vem alguém e fala assim: ai, porque eu fiz com fulana, o fulano, e não foi assim. Sei. Aí vem outra pessoa falando: nossa, porque fulana é maravilhoso, maravilhosa. E tá tudo bem, encontre a pessoa que tem realmente aquilo que vai te acender, para você realmente estudar e se dedicar. Encontre essa pessoa. E amar, com certeza, é uma dessas pessoas. Então, venham experimentar o MPP. E, Rafa, só quero saber que horas são? Horas. É hora de dar tchau. É, faltam. Quanto? Ah, ok. Então, nós temos 10 minutos para a gente finalizar, que nós temos um compromisso, né? As duas. Às 2 horas da tarde, tá gravando mais ou menos na hora do almoço. Então, Mar, eu gostaria que você encerrasse. A gente falou um pouco de tudo, né? Empreendedorismo, do MPP, do seu negócio, da sede. Dicas fundamentais para quem deseja empreender no Pilates. Fundamental, se você fosse resumir essa conversa. Tá. Vou resumir em pontos. Seja aluno, seja professor. Tenha um mentor. Depois disso, seja funcionário, seja um colaborador. E aí abre o seu estúdio. Quando você for abrir o seu estúdio, pesquise. Pesquise sobre o bairro, sobre o público. Como que as pessoas daquele bairro vendem o método Pilates para você entender o que você faz de diferente. Então, não é que você vai copiar, que você vai ser igual, mas você precisa sim fazer uma pesquisa para você entender, tá, isso aqui eu faço melhor, isso aqui ele faz melhor, e eu conseguir negociar e colocar o meu diferencial. Então, hoje eu sei o meu diferencial. Então, a partir disso, já vai estar meio caminho andado ali. Uhum. E na escolha da formação ou de um mentor de Pilates, o que a pessoa deve. Você que já teve vários, dezenas de mentores, né, ao longo da sua jornada. Como escolher um bom mentor de Pilates? Primeiro, que ele ainda seja professor. Só dar curso não rola mais para mim. Né? Então, assim, tem que ser um professor que atende gente do dia a dia. Porque dar aula só para professor é uma coisa, dar aula para senhorinha, para um público diferente, que tem uma comunicação diferente. Então, é isso que mais me ensina. Né? Então, assim, ver outras pessoas atendendo gente real é o principal. Então, assim, um profissional, para ser meu mentor hoje, ele precisa praticar o que ele ensina, ele precisa ser professor de verdade do que ele ensina, não só professor de professores, e ele precisa realmente estar preocupado com a minha transformação. Porque eu tive vários professores que foram muito bons, mas alguns era assim, ó, eu te dou a aula das 8 às 18, às 18h01, tchau, e acabou. E ele não tinha nenhum vínculo, nenhuma preocupação do como será que a Marcela está fazendo. Então, assim, hoje um mentor para mim é ter essa preocupação da jornada, de o que eu estou entregando realmente tá transformando essas pessoas, eu estou colaborando com essas pessoas, porque só assim, primeiro, eu vou me realizar profissionalmente, porque é uma coisa que eu faço que eu amo, e também eu vou ter o reconhecimento financeiro que eu mereço. Que é uma coisa que normalmente as pessoas esquecem, né? É só pelo amor. Então, essas são as duas coisas. E para isso, nem sempre vai ser o curso mais barato e vai ser o professor mais barato. Uhum. E aí a última, como escolher um mentor da área de gestão, de negócios, pro empreendedorismo no Pilates especificamente? Você teve também vários mentores. O que a pessoa deveria procurar primeiro? Pensando em todos os mentores que você teve. Se eu te Caraca, peguei. nossa, gente. Porque, assim, existem vários tipos de mentores e você falou várias coisas sobre mentores, né? Sim, e eu tive todos os tipos. Todos Eu os tive tipos. mentores que pegavam na mão, tinha mentores que mandavam eu para aquele lugar, tinha mentores, enfim, né, que faziam eu chorar. Caraca, Fê. A pessoa que nunca teve um mentor nessa área. Eu acredito que a primeira instância ser alguém que você admira.
e que antes de você escolher, você ter clareza do que onde você está, porque muitas vezes a gente não tem essa clareza. Então, ter a clareza de onde, o que você sabe, o que você não sabe, já é um primeiro passo. Porque, por exemplo, se eu escolho uma mentora que vai falar de vendas, mas eu ainda nem defini o meu produto, o meu serviço, ela não vai me ajudar. Então, conhecer o seu caminho, ter clareza do que você quer, o que você sabe, o que você não sabe, é a primeira etapa. E a partir daí, verificar exatamente quais são os talentos desse mentor. E muitas vezes os mentores falam que sabe fazer tudo e sempre tem algo que você é melhor, né? Então, hoje dentro do empreendedorismo, eu sou muito boa nessa parte de gerenciar o estúdio. Tem pessoas que é melhor na parte, por exemplo, de fazer telemarketing, né? Então, para mim é confuso, é desafiador mesmo escolher uma pessoa assim, tipo, falar o que escolher. A maioria das vezes é a relação que eu tenho com o mentor, né? De o quanto o que ele comunica tem a ver com o que eu estou buscando naquele momento. Então, por exemplo, hoje tem alguns mentores que não fazem o menor sentido de eu ter, né? Porque eu estou em outro momento. Então, entender o momento vai ser mais fácil. Não tem como uma receita de bolo. Ai, tem que ser assim, assim, assim. Porque Eu vou complementar. O que eu acredito, né, em relação a isso, quando a pessoa for buscar um mentor na área do empreendedorismo, gestão e negócios, você procurar, em primeiro momento, alguém que você admira sim, sem e que dúvida. tenha um resultado que você almeja alcançar. Mas um resultado que você almeja alcançar que seja palpável para você. É, Porque muita gente admira muito a gente, só que uma vez eu fiz uma pergunta, eu fiz isso até no evento, né? sim, Vocês acreditam que a gente ganha mais do que vocês? Aí todo mundo levantou a mão. sim, Vocês gostariam de ganhar o que a gente ganha? sim. Algumas pessoas sim, teve gente que não levantou a mão, porque é uma clareza. Vocês gostariam de fazer o que a gente fez para ganhar o que a gente ganha? As Metade mãos só levantou diminuíram. a mão. É esse tipo de clareza que você precisa É ter, a clareza. né? Então, a gente tem mentorias, né, de negócios. Depois, quem quiser saber, pode falar com a gente no privado. A gente não vai falar agora que não vai dar tempo. Mas escolha um mentor que tenha um resultado com a clareza do que você tem que resolver agora, tá? E não somente porque, cara, às vezes você quer ter aquele dinheiro, mas você quer fazer tudo que aquele mentor fez, porque ele vai te apertar, né? E Então, tem as etapas, né, tem as Fê? etapas. Então, pesquise bem o seu mentor. E você pode ter mentores em determinadas etapas da sua vida para determinados processos. A gente foi mudando de mentor, de Foi. mentora. É natural isso, mas tem alguém que já passou por aqueles estágios que você já passou, porque com certeza não quer dizer que vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais leve o processo. Sim. É isso. E um mentor que realmente entregue, né? É. Que realmente acompanhe, porque não é só sobre conteúdo quando é um mentor, não é só entregar o conteúdo, é realmente observar, o mentor também ter clareza de em que momento o seu mentorado está, Sim. né? Porque às vezes é um assunto que você não está pronto ainda. É, Isso é bem comum. exato. Na minha mentoria mesmo, muita gente, eu imaginei que na minha entrega, elas eu impactá-las mais com a parte de vendas, que sim, impactou. Mas eu fiquei surpresa que a parte que mais impactou foi a parte de crenças, de valores, de perfil comportamental, de autoconhecimento. Uhum, sim. Então é a hora que a gente não tem clareza mesmo de o que eu preciso nesse momento. Então, se É. questionar em relação a isso é fundamental para você poder escolher os caminhos, que tem muitos. Sim. Muito bom, estamos aqui para dar novos caminhos. Então, você que quer empreender no Pilates, quer fazer uma formação incrível de Pilates com o olhar da fáscia, procura Marcela Piston, Sim. né? Fale com ela para você saber mais sobre o MPP, sobre o Marcela Piston Pilates. E você que curtiu esse conteúdo, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem pra gente. Qual foi o seu insight? Segue a gente no Instagram. A gente tem também no Spotify, que aí você pode baixar esse episódio e escutar ele offline. E eu quero encerrar dando um presente, que eu tava esquecendo de uma coisa para adoçar o seu dia. A Sandra, da Doce Delírio, mandou pra gente os brigadeiros dela, maravilhosos, pra gente presentear os nossos convidados Gente, ela é dessa maravilhosa temporada. mesmo. Então sigam @Doce Delírio.
para ver maravilhoso. todas as maravilhas que ela oferece. Ela tá aqui em São Paulo, então você que for daqui, ou então você que vier aqui a São Paulo, vai conhecer. Ela também tá fazendo uma pegada de empreendedorismo para pessoas que trabalham nessa área. Então a Sandra, ela é uma empreendedora dentro da área da gastronomia, no caso voltado mais para doce, confeitaria, né? Falei a palavra diferente. Então ela é uma super confeiteira, mas ela foi antes uma empreendedora de muito sucesso. Então, ela tem também um canal lá que ela compartilha dicas com vocês. Então, sigam lá, @docedelírio. E quem for daqui de São Paulo, prove, porque vocês vão amar. Muito bom, Ma. Obrigada, adorei. Obrigada, Quarta gente. vez. Quarta vez. Rafael, passa o boleto para ela, por favor. Então, gente, dela me passar o boleto, próximas turmas já estão abertas, já tem um link lá na minha bio do Instagram, então aproveita. Começar o ano novo já com uma formação nova, com novos caminhos, com um novo olhar e com mais resultados. Exatamente. Muito bom, gente. Esse foi mais um FeFlow Podcast. Estamos encerrando a temporada de 2022. Vem muita coisa boa. Ainda tem mais alguns episódios durante esse ano. E aguardem que 2023 vai ser ainda melhor. Nos vemos no próximo FeFlow. Um beijo. Beijo!